Um incêndio matou 10 jovens e deixou 3 feridos no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. As vítimas eram adolescentes das categorias de base do clube que dormiam quando o fogo começou. Veja na reportagem de Elter Duarte e Leslie Leitão. O fogo começou às 5h07 da manhã. Imagens de câmeras de segurança do centro de treinamento do Flamengo, obtidas com exclusividade pela TV Globo, mostram um atleta que chega na porta do alojamento, devagar, sem entender direito o que estava acontecendo. Logo em seguida aparece um outro jogador. O primeiro sai do alojamento e o segundo entra novamente. Neste momento já é possível ver fogo no local. Depois, alguns jovens saem do alojamento tentando proteger o rosto com a camisa. O fogo e a fumaça aumentam. 2 rapazes saem correndo. Algumas pessoas chegam para ajudar e há uma explosão. Nessa imagem, um atleta de camiseta preta escapa e há uma nova explosão. Logo em seguida, uma fumaça mais forte toma conta do local. Quando o fogo já está bastante forte, uma pessoa ainda tenta pegar um extintor. 26 pessoas estavam no alojamento no momento do incêndio. Os vizinhos acordaram ao som dos primeiros gritos. Sai daí, rapaz! Sai daí! Não adianta não! O fogo se alastrou rapidamente. A cada segundo, as chamas ficavam mais altas. Deu para ouvir o que parece ser a queda de uma estrutura ou a explosão de vidros. 5h10 houve uma explosão e faltou luz. E logo daqui dá vendo um fogaréu muito alto, rápido. Isso eu vi. O incêndio atingiu o alojamento onde dormiam os adolescentes das categorias de base do Flamengo. Numa mensagem de áudio, Samuel Barbosa, um dos sobreviventes, contou, ainda em choque, como todos foram surpreendidos pelo fogo. O Riquelme tinha ficado lá. Eu saí, cara, começou a pegar fogo. Aí o Filipão, foi no último quarto do Filipão. Aí o Filipão começou a gritar, tá pegando fogo. Aí eu pensei, voltei a dormir. Aí quando eu levantei, porque o cheiro tava muito forte. Aí eu fui levantar. Normalmente, aí quando eu levantei, explodiu o bufo. Aí vi aquela fumaça. Aí eu fechei o olho, eu chamei o Riquelme, gritei, Bolívia, 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 segue minha avó, Bolívia, vem, Bolívia, Bolívia. Aí eu saí correndo, aí o moleque, vem, corre. Aí eu corri lá pra fora, lá eu gritei o Bolívia de lá dentro, cara. Só que eu não sei, cara. Eu espero que o Bolívia esteja bem, cara. Eu creio que eu vi ele na ambulância, cara. Mais tarde, Samuel gravou um vídeo. A maioria não conseguiu porque a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando em curto, assim, todos os ar-condicionados, foi pegando em tudo. E foi muito rápido, não deu pra conseguir chamar quase ninguém. Eu consegui falar com ele, ele falou pra mim que tava bem, que o incêndio foi no alojamento que ele fica. Aí foi quando eu consegui falar com ele, ele tá chorando muito, entendeu? Não sei realmente o que aconteceu, né? Ele só falou pra mim que quando começou o incêndio, ele conseguiu correr com a fumaça, conseguiu acertar com a porta. Nesse outro vídeo, os vizinhos reclamam da demora dos bombeiros. Gente, mas que demora pra chegar o bombeiro? Gente... Os bombeiros foram acionados às 5h14 da manhã e, segundo o governo do estado, chegaram 24 minutos depois. As chamas foram controladas às 6h30 da manhã. No momento que o nosso socorro chegou, se deparou com as 3 vítimas, atendeu as 3 vítimas e, infelizmente, durante o combate a incêndio, após o combate a incêndio, apurou e chegou a esse número de 10 óbitos. O alojamento onde os atletas dormiam eram feitos de um conjunto de contêineres, um ao lado do outro. Por dentro, as paredes de metal tinham um revestimento, não se sabe ainda de que tipo. Em cada quarto havia 2 ou 3 beliches. Havia também ar-condicionado e janela. Quando o dia amanheceu, foi possível ter a dimensão da tragédia. 10 mortos, 3 feridos. A repórter Renata Capucci entrou na casa vizinha ao alojamento. Nós tivemos acesso com exclusividade à casa que fica colada ao alojamento onde estavam os meninos das divisões de base do Flamengo. E a imagem aqui pertinho é impressionante. Uma quantidade enorme de ferro retorcida. A intensidade do fogo foi tão grande que o teto ficou abaulado.
Não sobrou parede, não sobrou divisória, não sobrou absolutamente nada. Eu vi só um pessoal correndo para lá, fugindo do fogo, porque o fogo estava bem alto, estava muito alto o fogo. Eu ouvi explosão do ar-condicionado. Conforme o fogo estava ficando maior, o ar-condicionado, um por um, explodindo. Porque tinha bastante ar-condicionado. Aí estava explodindo um por um. Bem perto do dormitório está o sistema de gás do prédio, que não foi atingido. O alojamento destruído pelo fogo ficava na parte antiga do centro de treinamento do Flamengo, que passou recentemente por uma grande reforma. Os contêineres seriam desativados pelo clube e os atletas seriam transferidos na semana que vem para a parte nova. A tragédia poderia ter sido ainda maior. Muitos atletas não estavam aqui. É que o treino de hoje já havia sido cancelado por causa de uma outra tragédia, a tempestade no Rio. Os jogadores que têm família na cidade foram então dormir em casa. Ficaram os que são de outras regiões. 3 jovens sobreviveram e foram levados para o hospital: Cauã Emanuel, Jonathan Ventura e Francisco Diogo. Os 10 jogadores que morreram no alojamento foram identificados: Átila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pizeta, Cristian Esmério, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Vitor Isaías, Samuel Thomas Rosa, Jedson Santos e Riquelmo de Souza Viana. Eram apenas meninos em busca de um sonho. Desse sonho restaram 10 corpos carbonizados e 16 sobreviventes marcados para sempre por uma dor profunda. Rapaziada, acho que eu passo para avisar para vocês que eu tô bem aqui e vai dar tudo certo, todo mundo vai estar bem aqui e mandando um abraço para vocês. Valeu? Com Deus. Cheios de esperança, que viviam o sonho de ser um grande jogador de futebol. Eles eram meninos, eles tinham amor à camisa. A tragédia no Rio de Janeiro atingiu famílias em 7 estados do Brasil. As diferentes origens dos jogadores mostram que eles eram parte de uma elite talentosa, garimpada cuidadosamente. A distância que cada um percorreu revela a importância do lugar em que estavam. Só os melhores podiam viver no ninho do urubu. Nas primeiras horas da manhã, o telefone tocou pelo país. O pai de Átila atendeu. Eu cheguei do trabalho e o colega me ligou da minha houve um incêndio onde o Átila está. Aos 14 anos, Átila Paixão tinha um futuro brilhante pela frente. Dava gosto ver ele jogando. Quando foi um pouco mais de 2 meses que ele completou 14 anos, eu mandei ele para o Rio de Janeiro. Quando chegou lá, ele passou de primeira, cara. Milhares de crianças só ficou praticamente o Átila. Eram crianças que já tinham compromissos e obrigações de adultos. Por isso, quando voltava para essa rua em Volta Redonda, no estado do Rio, o zagueiro Arthur também voltava no tempo. Voltava para a infância que perdeu. Ele subia da casa dele até na casa da avó dele, toda hora ia na casa da avó dele. Aí subia mexendo com todo mundo. Às vezes eu estava tomando um café, ô careca, e passava. E sempre com a bola no pé. Ou na bola, com a bola no pé, ou com a bola, sempre jogando bola, sempre brincando. Muito bem, cheio de saúde. Amanhã, Arthur iria completar 15 anos. E hoje a rua em Volta Redonda estava irreconhecível. A avó teve que ser socorrida por uma ambulância e a tia amparada pelos vizinhos. Ao longo do dia de hoje, os pais e mães dos meninos foram chegando aqui ao Rio de Janeiro. Eles estão sendo levados para um hotel onde estão as famílias de todos os jogadores. Nós vamos conversar agora com o seu Sérgio, que é pai do Vitor Isaías, um atacante de 14 anos que, segundo quem acompanhava, tinha tudo para se tornar um grande artilheiro do Flamengo. Ele está vindo de Santa Catarina. No telefone, seu Sérgio falou da generosidade do filho. Primeiro ajuda de custo dele, inteiro para a avó dele, para pagar aluguel. Se Deus quiser, daqui 2 anos a senhora não vai mais pagar aluguel. Isso marcou muita gente. Ontem, Vitor mandou mensagem para o pai dizendo que hoje iria treinar pela primeira vez no Maracanã. Era a realização de um sonho. Só deixou coisa boa. Só alegria e ensinou muita coisa pra gente. Muitos sonhos, muitas coisas a viver, mas enfim.
não deu. Hoje, os pais formaram uma equipe, emprestando o ombro uns aos outros para enfrentar uma dor que ninguém conseguiria carregar sozinho. Francisco Diogo sobreviveu. O goleiro queimou as mãos, mas mandou pelo celular a melhor mensagem que um pai poderia receber hoje. Pai, tô bem, tá? Graças a Deus. Nem por isso a família dele, lá no Ceará, deixou de se unir à dor dos outros pais. Agradecer a Deus por ele estar vivo e pedir a Deus que conforte cada mãezinha que está ali naquele sofrimento pelo filho que se perdeu. E para a maioria dos atletas, o primeiro treinador é quase um segundo pai. Para o Paulo Vicente, o Pablo era quase um filho. O técnico ainda guarda a camisa que o menino vestia quando treinava neste campo, em Oliveira, no interior de Minas Gerais. Era um bom menino, fora de campo exemplar, entendeu? Dentro de campo, excelente jogador. Era jogador líder mesmo, liderava o grupo dele, conversando com os seus atletas, os seus companheiros em campo. A gente fica muito emocionado. Porque... Jorge Eduardo, de 15 anos, se foi tão cedo, mas já deixou o nome gravado na história. E hoje, o Brasil disse adeus a nomes que pareciam ter lugar certo no coração da torcida, num futuro nem tão distante assim. O goleiro Christian Ismério já tinha sido convocado para a seleção brasileira, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. Já circulava entre os grandes nomes do nosso futebol. Parecia bem à vontade com o talvez futuro chefe. E, pessoalmente, prestava reverência à rainha Marta. Neste vídeo, a crueldade dos sonhos interrompidos se mostra por inteiro. O Christian de hoje mandava uma mensagem para o Christian do futuro. Christian do futuro, tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Que isso? Sempre simples, não tenta fazer nada. Seja você, não mude por ninguém, que você vai ser o cara ainda, moleque. Hoje à tarde, um grupo foi até o Ninho do Urubu fazer uma homenagem às vítimas do incêndio. Torcedores de vários clubes mostraram solidariedade. Todas as derrotas do futebol se tornaram pequenas no dia em que pais perderam filhos, os gramados perderam talentos e todo torcedor perdeu um pedaço do próprio futuro.